Um dos conceitos-chave comum a vários sistemas, tradições, paradigmas de magia é o da gnose. Longe das pessoas aceitarem ou rejeitarem esta atividade ou atividade voltada a se atingir o estado de gnose, os resultados deste estado de sabedoria é maravilhoso para quem quer que o explore. O melhor é que essa atividade é simples, nada complexa e exemplificada na nossa própria realidade sobre alguns de seus conceitos, que também definem sua função. O todo está codificado dentro de cada um de seus componentes, ou, como diz a máxima antiga, em cima como embaixo. Outro dado também comum é o todo está interconectado e todos os abismos se compartilham na subconsciência para variáveis degraus. Outro item a explicá-lo é que o todo é auto-organizável e a evolução de todas as formas é dirigida pelos mesmos princípios. Outro dogma é, pela regência de uma vontade treinada e dirigida, podemos realizar mudanças em vários níveis organizacionais, onde a probabilidade é maior do que a possibilidade. Nossas crenças também, é outro item, aliás, nossas crenças definem os limites permitidos de nossas experiências. Então, diante de apenas esses fatos ou conceitos relatados, se percebe que a gnose é a chave para habilidades mágicas. Atingir um estado de consciência intenso, conhecido em várias tradições como sem pensamento, ponto uno ou Sartori, faz com que os sentidos sejam esvaziados de todas as informações, exceto o objetivo subjetivo da concentração. Vários métodos para se atingir a gnose podem ser usados, desde uma dança frenética ao rápido contemplar de uma ideia. Uma tabela a englobar os meios mais comuns da gnose fisiológicas, podemos dividi-la em inibitório e excitante. Em inibitório, teríamos postura da morte. Excitante seria o respectivo excitação sexual. No inibitório, transe mágico de concentração, e o paralelo no excitante seria a estimulação emocional, com medo, raiva e horror. No inibitório, teríamos sonolência, excitante, dor e tortura. Inibitório, cansaço. Já no excitante, flagelação. Já no inibitório, exaustão. Já no excitante, danças, ritmos e encantamentos. No inibitório teríamos o olhar fixo. No excitante, caminhada sem destino. No inibitório, transe ou hipnose. No excitante, drogas excitantes ou desinibidoras. No inibitório teríamos, ainda dentro da transe ou hipnose, no modo excitante teríamos também a respiração muito forte. Mas, no modo inibitório, por fim, teríamos, como exemplo apenas, impedimento das sensações, enquanto que no modo excitante teríamos a superelevação dos sentidos. São todos paralelos, talvez de uma mesma realidade, que é a gnose. Seja qual for o método escolhido, a pessoa que pratica continua até chegue ao seu êxtase. Atingir a gnose pode resultar, para a pessoa que se oriente por qualquer religião, na chamada experiências místicas, visitações por deuses, demônios ou a revelação das verdades divinas. Para quem pratica magia, entretanto, o conteúdo adquirido pelas experiências é menos interessante do que o que pode ser feito com isso. Como exemplo, é durante momentos de gnose que sigilos podem ser adquiridos e lançados, que se atinge níveis de espaço-tempo a se manifestar a própria vontade, e deuses possuírem seus devotos. Historicamente, muitas das técnicas de gnose foram usadas a se induzir esse transe pelo uso de drogas, desde o voo das bruxas em suas vassouras ao LSD e depravação sensorial dos experimentos de John Lilly, como exemplo. Como nesse vídeo, o único gatilho explorado é a vontade própria da pessoa, sem artifícios externos a serem ingeridos, drogas ficam excluídas a seus usuários fora do cotidiano normal das pessoas. Interações com outras pessoas, como hipnose, ritual em grupo ou orgias, são outras formas de gnose, mas, além de dependerem da participação de outras pessoas, não são comuns a todas as pessoas para que se use um linguajar comum, por exemplo. Estados alterados de consciência aqui abordados podem ser adquiridos pelo simples uso de uma combinação interna de mudanças de certos métodos de gnose. Apesar dos tão falados segredos mágicos, os únicos reais segredos são aqueles que somente podem ser descobertos pela luz de uma experiência mágica, prática, direta. Quando falamos de gnose em si, a gnose podemos definir como invocando estranhas ideias. Tudo que conhecemos vem da ideia ultrapassada de uma suposição final, ou melhor, da suposição num final. Então, durante o estado de gnose, tudo que conhecemos vem da ideia ultrapassada de uma suposição num final. Então, durante o estado de gnose, todos nossos pensamentos podem tudo. Quando podemos reverter todas as regras ou colocarmos nãos em xeque e se praticar peripécias astrais até se alcançar o estado de atenção normal. Nesse estado,
e se praticam experiências tão boas quanto viajar pelo mundo todo em apenas 2 horas, sem nada te obrigar a mostrar passaportes, levar qualquer bagagem além de sua consciência e no final trazer um pacote cheio de emoções que talvez não conseguiria sequer viver no mundo normal de eventos. Ainda quanto mais habilidades desenvolver, mais longe pode ir. Como ressaltei, vários meios artificiais são um tipo de máscara que inserimos no nosso corpo para forçarmos a alcançar limites que não são os nossos, assim como um motor combustível que, ao se adicionar bolinhas de naftalina, altera-se bastante sua performance. Usar uma ou 2 vezes talvez não estoure o motor, mas assim como o motor combustível, um corpo cedo ou tarde explode com o uso contínuo. A liberdade de ultrapassar na consciência os limites do certo e do errado é ilimitada, sem pudores. Mas, ao praticar tais pensamentos no mundo físico, você não foge à lei da ação e reação das coisas. Portanto, enquanto está no astral, ótimo. Se não, arque com as consequências do que fará ao praticar. Como a sanidade lá fora instituiu-se como regra das pessoas taxarem as outras como mais ou menos loucas, o problema será quando começarmos a escutar os pensamentos dos outros, principalmente os loucos. Aí temos de nos observar. Como via de regra, estar a salvo é se categorizar como pessoa sana e, para isso, não expresse seus pensamentos malucos. A gnose é uma forma que a magia tem das pessoas analisarem a si mesmas e suas loucuras para resolvê-las.